Olá, pessoal, dando continuidade, vamos analisar agora, com relação ao princípio do ne bis in idem, a ausência de violação a esse princípio ne bis in idem, ou dupla punição pelo mesmo fato, a situação de o juiz levar em consideração a reincidência para fins de aplicar uma pena base maior na primeira fase de dosimetria da pena e também levar a reincidência em consideração para fixar o regime de cumprimento de pena. O juiz, ele pega um fato só, a reincidência, e ele trabalha aqui no artigo 33 o regime inicial de cumprimento de pena. Só que na fixação da pena base, o juiz trabalha com o artigo 59. Ele também utiliza a reincidência, pode utilizar a reincidência ou maus antecedentes, que sejam condenações anteriores transitadas em julgado, desde que ultrapassado o lapso de 5 anos do período de depuração da reincidência, como eu expliquei de maneira exauriente nas aulas anteriores. Então você tem a FAQ. Na FAQ, você tem diversas anotações. Pode ter atos infracionais praticados quando adolescente, pode ter inquéritos policiais que não deram em nada, pode ter também ações penais em curso e pode ter condenações anteriores transitada em julgado. Se essa é a anotação, que é uma condenação anterior transitada em julgado, ela, com relação à pena aplicada, tiver essa pena sido cumprida num lapso maior que 5 anos desse novo fato, objeto do processo atual, aí não vai ser reincidência, será maus antecedentes. O juiz pode trabalhar no momento de fixar a pena base, maus antecedentes. Se for reincidência, ele pode usar também para trabalhar a pena base, só que não vai poder usar na segunda fase da dosimetria na hora de trabalhar uma agravante, porque ele já usou essa reincidência como maus antecedente para a primeira fase. Eu expliquei isso de maneira exauriente nas aulas anteriores, estamos apenas fixando. Agora, com relação a essa fixação de regime inicial de pena, preste atenção. O juiz ele pode usar essa mesma reincidência para trabalhar tanto a pena base do artigo 59, como o regime inicial de cumprimento de pena nos termos do artigo 33. Uma única reincidência, um único fato, o juiz utilizou para duas situações: aplicar o regime inicial e fixar a pena base. Porque não tem como fazer de outra forma. São situações diversas. A pessoa tem uma condenação e sofreu uma pena, tem uma pena aplicada. Como que a pessoa vai cumprir essa pena? Então tem que ter um regime inicial. Então são situações sine qua non, precisa haver a decisão do juiz a esse respeito. Como são situações diversas, então não há bis in idem em um juiz aplicar o regime inicial e pena base com base na mesma anotação, a mesma reincidência. Tá ok, pessoal? Importante ler o artigo 33 e 59. Contudo, vamos trabalhar a aplicação da pena, fixação do regime em aulas próprias, não se preocupe. E aqui eu dei exemplo da reincidência, porque o parágrafo 2º do artigo 33 faz referência ao condenado não reincidente para dizer sobre o regime de cumprimento de pena. Só que, ao ler as alíneas do parágrafo 2º do artigo 33, você vai observar a palavra, o verbo poderá. E logo em seguida, você lê o parágrafo 3º do artigo 33 e está dito lá que o juiz, na determinação do regime inicial de cumprimento de pena, levará em consideração os critérios do artigo 59, que são circunstâncias judiciais. Então, além do poderá, ou seja,
o condenado, a pena superior a 4 anos até 8, poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto. Aí vai lá para o parágrafo terceiro e está dito que na fixação do regime inicial, o juiz ainda levará em conta os critérios do artigo 59. Então não há violação ne bis in idem o juiz utilizar esses critérios do 59, onde você tem antecedentes e dentro de antecedentes você tem espécies, reincidência e maus antecedentes para trabalhar tanto pena base quanto fixação de regime inicial. Uma vez, como ressaltado, que se trata de situações de naturezas distintas e necessárias. Precisa ter uma pena fixada e também um regime de cumprimento. Seguindo em frente. Agora, vamos ver outra situação casuística. Certidão de óbito falsa. O que aconteceu? A pessoa foi processada, foi julgada e condenada. No momento de aplicar a pena, o juiz extinguiu a punibilidade porque houve a apresentação de uma certidão de óbito, artigo 107 do Código Penal, inciso 1. A punibilidade ela fica extinta por diversos motivos que você verifica no rol de incisos do artigo 107, dentre os quais você tem a morte. Como morte se refere ao estado civil das pessoas, somente pode ser provada por meio da certidão de óbito, conforme a lei civil. Então tem que ter a certidão de óbito. Isso é uma prova tarifada, não dá para provar de outra forma. Só que essa certidão de óbito, nesse caso, era falsa. Aquela pessoa que não estava morta descobriu-se a falsidade da certidão e sofreu um novo processo. Esse ex-morto, ele veio aos autos dizendo que não poderia sofrer um novo processo, receber nova pena, porque ele já tinha sido julgado. E, não obstante, tenha ocorrido a extinção da punibilidade por conta da certidão de óbito falsa. Não importa, ele foi julgado e foi condenado, já teve uma pena aplicada. O STF, aqui com relação a esse caso, travou uma discussão e houve uma divergência, saindo vitorioso o relator Dias Toffoli, ficando vencido Marco Aurélio. Para o ministro Marco Aurélio, esse réu, ex-morto, ele tem razão. Seria o caso de ne bis in idem, não importa. Erro judiciário, erro em procedendo, não importa. O princípio do ne bis in idem, nesse caso, deve imperar. No caso, o voto vencedor foi do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a tese é muito interessante, no sentido de que o direito ele só vai guarnecer, proteger aquilo que existe. O que não existe, o direito não protegerá. E uma certidão de óbito falsa retrata um fato que não existe. Então o direito não irá dar guarida a isso. Então essa foi a tese, o fio da meada para a decisão foi esse aí. E nesse caso não foi considerada a ocorrência do ne bis in idem. Vamos seguir em frente. Outra situação casuística. Se um juízo incompetente julga um caso e condena uma pessoa, pode depois esse condenado sofrer um novo processo, receber uma nova pena pelo juízo competente? A ideia aqui é bem diversa desse caso da certidão de óbito. No caso da falsidade da certidão de óbito, é uma situação bem gritante. A tese vencedora do ministro Dias Toffoli é bem convincente. Você aceita numa boa. Pode haver divergência, como houve, mas não gera muita polêmica. Nesse caso aqui do juízo incompetente, observa que o condenado ele realmente não teve participação nenhuma
nesse erro em procedendo, erro processual, esse equívoco processual de ser julgado por um juízo incompetente. Nesse caso, é dito que não há revisão criminal pró-sociedade. A revisão criminal é um instituto processual que você estuda lá nas aulas de processo penal. Não é recurso, é uma ação que o condenado ajuiza depois de já ter sido condenado, com sentença transitada em julgado. Ele ajuiza essa revisão criminal para rever os termos da sua ação, inclusive modificar tudo. Tem requisitos bastante importantes e é um instituto democrático demasiadamente importante que evita muita injustiça, válido, portanto, após o transjulgado de sentença penal condenatória. Só que você precisa, obviamente, saber que a revisão criminal somente interessa ao condenado, por isso que é dito que não existe revisão criminal pró-societate, somente tutela direitos individuais da pessoa humana. Assim, é compreendido que se essa pessoa, em razão de ter sido condenada por um juiz incompetente, nesse nosso caso hipotético que estamos trabalhando, vier a sofrer uma nova ação penal por causa disso e receber uma nova pena, estará havendo uma revisão criminal pró-societate, o que é vedado. Porém, o que você deve compreender? Se já há uma sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente, embora nula, após transitar em julgado, pode acarretar o efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado, uma vez que, apesar de eivada de nulidade, tem como consequência a proibição da reformatio in pejos. Perfeito? Preste atenção, qualquer nulidade no direito tem que ser declarada. Enquanto não for declarada a nulidade, aquele ato jurídico, aquele ato processual, produz efeitos. Por isso que, nesse caso, somado a essa vedação da reformatio in pejos, se houver um juiz incompetente que julgar alguém e condenar, e essa sentença transitar em julgado, acabou, a absolvição se torna definitiva. Vamos continuar lendo este julgado que tem mais informação. O princípio ne reformatio in pejos, apesar de não possuir caráter constitucional, faz parte do ordenamento jurídico complementando o rol dos direitos e garantias individuais, já previstos na Constituição Federal, cuja interpretação sistemática permite a conclusão de que a Magna Carta impõe a preponderância do direito à liberdade sobre o juiz natural. Então você tem dois princípios. O princípio da liberdade individual é um direito individual e você tem o princípio do juiz natural. No direito constitucional, você não exclui um princípio para aplicar outro. Você trabalha com ponderação, verifica no caso concreto qual que tem mais peso e não com subsunção, tal como o operador de direito trabalha com as regras. Pega uma regra, por exemplo, uma regra de prazo processual. Você escolhe qual que vai se aplicar e as outras ficam excluídas daquele caso. Com direito constitucional e princípios, não se trabalha dessa forma. Você verifica, no caso concreto, qual que pesa mais, mas naquele mesmo caso concreto, o outro também estará sendo aplicado de uma forma menos forte do que aquele outro que terá preponderância. Nesse caso, a liberdade ela fala mais alto. Assim, somente se admite que este último princípio do juiz natural seja invocado em favor do réu, nunca em seu prejuízo. Sob esta ótica, portanto, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, eventual reapreciação da matéria não poderá de modo algum ser prejudicial ao paciente, isto é, à sua liberdade. Não se trata de vinculação de uma esfera a outra, mas apenas de limitação principiológica. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão proferida nos autos da ação penal que tramita perante a Primeira Vara Federal da Paraíba. Então, uma sentença
foi declarada, então, sem efeito. Prevaleceu aquela outra julgada pelo juízo incompetente. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês. E se a sentença penal, nesse caso, não tivesse transitado em julgado, mas o juízo foi declarado incompetente em grau recursal, por exemplo? O que se dá nesse caso? Aqui você vai ter a hipótese da vedação ao nebis idem ou a reformatio in pejos indireta. O que é reformatio in pejos indireta? É no caso de o juiz competente reapreciar toda a matéria, exarar uma nova sentença pior do que aquela exarada pelo juízo incompetente. Então, o juízo competente, ele acabou que julgou o caso. A sentença anterior não tinha transitado em julgado. Só que, se esse novo juiz competente ele exarar uma nova sentença pior, você terá essa hipótese do nebis idem e a reformar-se impede indireta. Então, qual é o entendimento jurisprudencial? Se o juiz competente tomar conhecimento dos autos, no caso de uma decisão, logicamente, que não transitou em julgado, porque se transitar em julgado, não tem como ter um outro processo. A pessoa não pode ser julgada novamente, muito menos condenada e receber nova pena. No caso de sentença, então, que não transitou em julgado, cujos respectivos autos sejam remetidos ao juiz competente para exarar uma nova sentença, essa sentença anterior, preste atenção, proferida pelo juiz incompetente, vinculará esse juiz competente para fins do teto da pena aplicada. Esse novo juiz deverá observar aquele teto que é aquele fixado na sentença anterior exarada pelo juiz incompetente. O juiz competente, esse novo juiz, não vai olhar mais o teto da pena máxima em abstrato lá do tipo penal. Vai olhar aquele teto que é a pena aplicada na sentença exarada pelo juízo incompetente. Ok? Isso é o pulo do gato, guarda isso, preste atenção que se cair em prova você vai acertar. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos resolver questões de prova sobre o princípio do nebis idem. Até lá, um abraço.